Olá, paz do Senhor! Eu sou o pastor Anderson, sirvo a Deus na Assembleia de Deus em Ji-Paraná com o pastor Sadraque Muniz, nosso pastor presidente. E ao longo desse trimestre nós estamos comentando a lição da Escola Dominical de Jovens, que é exortação, arrependimento e esperança. O ministério profético de Jeremias. Antes de adentrarmos a aula propriamente, te convido a curtir, compartilhar e também comentar a nossa publicação. O canal Base Jovem é um canal informativo sobre a lição da Escola Dominical de Jovens. Hoje, a lição de número 9, nós estamos falando sobre a fidelidade dos recabitas, né? O texto principal é uma citação de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, quando o texto diz que nós temos que resplandecer e sermos irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrompida e perversa. Este é o conselho do apóstolo Paulo aos filipenses, demonstrando a idolatria dessa cidade, mas que eles tinham que ser diferentes no modo de se comportar e no modo de viver. Quando olhamos para o resumo da lição, diz: Deus usou os recabitas como um exemplo de fidelidade aos seus princípios para advertir Judá. A lição de hoje, nós vamos falar sobre dois pontos principais. O primeiro é a fidelidade dos recabitas e depois nós vamos tratar sobre a santidade, tanto deles quanto a santidade nossa nesse tempo. Quando chegamos na leitura semanal, temos lá o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, dizendo: Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Ou seja, o ímpio carrega consigo suas características e o seu comportamento. Já o justo também carrega consigo um comportamento diferente. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 24, diz que o justo desvia da tortuosidade, ou seja, de um caminho torto. E por fim, 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. Ou seja, começaremos falando sobre fidelidade e depois chegaremos à santidade. Quando fazemos uma análise entre os recabitas e a nação de Judá, percebemos que de um lado nós temos uma família que decidiu viver uma vida de santidade e de fidelidade a Deus. Em contrapartida, vemos Judá vivendo uma vida de pecado e desobediência. Mas a pergunta é: quem são os recabitas? Ao longo da lição, especificamente 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 55, diz que eles são uma família que teve a sua origem em Jonadab, um filho descendente de Recabe. Ou seja, Recabe decidiu, pelo padrão imoral e pecador que vivia a nação de Judá, ter um padrão de pureza e de santidade. Viver uma vida simples, uma vida sem imoralidade. Eles viviam em tendas e eram peregrinos. Lembrando que isso não foi uma decisão que Deus pediu deles, mas foi uma decisão pessoal a partir do seu líder. Eles viviam possivelmente como os nazireus, ou seja, viviam com abstinência de vinho. Quando nós olhamos o capítulo 35 de Jeremias, o profeta convida eles a ir à casa do Senhor e depois convida eles a tomar o vinho. Entretanto, eles rejeitam. E eles demonstram um padrão de fidelidade porque eles obedeciam às leis e à direção do seu patriarca, que era Recabe. Aqui era uma aplicação de Jeremias a Judá, que não conseguia obedecer à direção de Deus, nem obedecer à direção dos seus profetas, mas eles viviam uma vida de pecado. Quando nós olhamos para a descendência de Recabe, nós percebemos que eles obedecem e eles vivem as bênçãos de Deus. Por um período de 200 anos, nós percebemos padrão de fidelidade, embora o seu patriarca havia morrido. Nesse aspecto, professor, fale com o aluno sobre a importância de uma família viver em fidelidade a Deus e que isso gera frutos e gera uma bênção. Quando nós olhamos para a descendência de Recabe, nós percebemos que eles são responsáveis pelas reconstruções do muro na época de Neemias.
Ou seja, sua descendência foi uma descendência abençoada. Diferente de Judá e daqueles que pecaram, que viveu no cativeiro. Então, esses são os recabitas. Quando nós chegamos no segundo ponto, fala sobre a compreensão do texto. Ou seja, Jeremias, quando propõe para que eles bebam vinho, não era que Jeremias queria que eles vivessem em imoralidade, mas era demonstrando exatamente a fidelidade deste povo, desta descendência, desta família. E é tão interessante, meus irmãos, professores e alunos, que a fidelidade deles trouxe um capítulo da Bíblia para falar sobre essa família. Ou seja, quando nós temos padrão de santidade, nós entramos em um cenário bíblico e num cenário histórico. Por exemplo, veja Daniel lá na Babilônia. Padrão de fidelidade a Deus, ele entra no cenário bíblico. Aos 3 jovens também na Babilônia, há tantos outros personagens que resolveram ser fiéis a Deus e, por fim, eles entraram no cenário bíblico e teve um futuro de bênção por Deus e segundo a vontade de Deus. Nesse sentido, professor, fale com o aluno sobre a importância da fidelidade. A fidelidade é uma plantação e ela vem consigo com muitos frutos. E um dos frutos da fidelidade é a santidade. Bem, qual que é a mensagem que os recabitas nos trazem? De fidelidade a Deus. Mesmo com o líder já morto por alguns séculos, eles continuam fiéis a Deus. Fale com o jovem professor sobre ser fiel a Deus independente do lugar, independente do momento, independente da liderança, do pastor ou dos pais ver. Mas lembrando que a fidelidade a Deus lhe trará frutos de bênção. Por fim, chegamos ao terceiro tópico que fala sobre um chamado à santidade. Neste tópico, o escritor da lição diz que a santidade diz respeito também ao que ou quem está próximo de Deus. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nós somos santos. Lembra do Senhor dizendo, eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, o que é santidade? Santidade do latim significa fidelis, ou seja, fiel, leal, constante, comprometido ou que tem compromisso assumido. É manter-se firme e seguir o compromisso de honrar a diretriz de um líder que está acima da pessoa. Isto é santidade. Quando nós percebemos o padrão de santidade, nós vemos que santidade e fidelidade está entrelaçado, como eu já disse, sobre a vida do profeta Daniel. Daniel teve a possibilidade de se contaminar, mas a Bíblia diz que ele não aceitou comer das iguarias que lhe era oferecido. Ou seja, professor, o grande desafio dessa lição é dizer que a fidelidade e a santidade geram bênçãos, mas a infidelidade e a impureza geram devidas consequências. Por fim, a santidade abençoa. O contraste entre a fidelidade dos recabitas e a infidelidade de Judá revela o bem que fez aos filhos de Jonadab a obediência e as consequências tristes que geraram para a vida de Judá. Ou seja, o jovem ele tem 2 oportunidades ou 2 opções. A primeira é de abraçar o pecado e viver suas duras consequências. E a segunda, de obedecer a Deus, ser fiel, ser santo e desfrutar das bênçãos de Deus para a vida do jovem. Então, professor, desejo a você uma excelente aula, que essa seja uma aula de conhecimento sobre essa descendência, sobre esse povo, mas também seja uma aula de aplicações bíblicas para o crescimento espiritual do seu jovem. Deus te abençoe, boa aula e até a semana que vem.